Olá, caros alunos. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as duas leis de Ohm, descrevendo qual é a relação entre elas e os elementos de um circuito elétrico, já que a gente está entrando nessa parte do conteúdo de eletrodinâmica. Só para a gente relembrar, a ideia de potencial elétrico está associada a quanto de energia a gente vai acumular por unidade de carga. Então, essa grandeza ela vai relacionar a energia que eu tenho que pode impulsionar uma carga, eventualmente, caso eu tenha uma diferença de potencial. Tá? Esse potencial elétrico vai ser medido aí com uma razão entre energia e carga, então seria joules por coulomb, e a gente vai chamar o joules por coulomb de volts. Então, a letra V, potencial elétrico, E, a nossa energia, e Q vai ser a nossa carga de prova, como a gente já falou em aulas anteriores. DDP é basicamente a diferença de potencial elétrico, ou seja, eu tenho potencial em vários pontos e quando eu subtraio, subtração é a diferença, quando eu faço essa subtração, eu tenho a diferença de potencial. É essa diferença de potencial elétrico que vai fazer com que a carga se mova. Então, se eu tenho um potencial alto e um potencial baixo, a carga vai se mover de um para o outro para buscar uma configuração de menor energia, digamos assim. Então, na prática, é por isso que a gente tem 2 pinos no mínimo para uma tomada funcionar. Ah, tem as de 3 pinos? Beleza, não vamos entrar nisso agora. Eu tenho no mínimo 2 pinos, que é o quê? Eu penso no potencial alto e potencial baixo. É claro que na tomada isso é corrente alternada, então tem umas diferenças que a gente precisa ficar atento. Tá? Então, basicamente, quem é o positivo e o negativo vão trocando de lugar o tempo todo, mas a essência da ideia é essa. Eu preciso de um potencial alto, um potencial baixo, e essa oscilação e essa variação vai fazer a carga se movimentar. E já que estamos falando sobre leis de Ohm, e as leis de Ohm tratam de forma geral sobre resistores, o que é um resistor? O resistor é um dispositivo que vai pegar energia elétrica e transformar em energia térmica. É bem simples essa ideia. Então, toda vez que eu tiver um resistor no circuito, o que ele vai fazer ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Isso tem várias funções. Eu posso usar isso para proteger um elemento, então a minha corrente vai baixar porque tem resistência no caminho. Então, de forma simples, o resistor vai dificultar a passagem dos elétrons, o que vai gerar uma transformação de energia, como descrito. E o que a lei de Ohm diz para a gente? Ela fala sobre a resistência elétrica, que é a característica dos resistores. Nessa lei, a gente associa a resistência elétrica com a tensão elétrica, que é a nossa DDP, diferença de potencial, e a intensidade da corrente elétrica. Eu posso apresentar essa equação nesse formato, U é igual a R vezes I, ou nesse formato aqui de baixo, que é R é igual a U sobre I. Na prática, como vocês podem ver, é a mesma coisa, é simplesmente organizado de uma forma diferente. Olhando para esse formato de baixo, a minha resistência é a tensão elétrica, que é medida em volts, dividido pela corrente elétrica, que é medida em ampere. Então, eu posso dizer que a minha resistência elétrica é dada em volts por ampere. A gente vai dar um nome diferente para esse volts por ampere, que vai ser Ohm. Então, daqui para frente, quando a gente for medir quando a gente for medir a resistência elétrica de um circuito, a gente vai fazer essa medida em ohms. Tá? As outras grandezas, como eu já falei, DDP é em volts e corrente elétrica é em amperes. Bem simples a equação, tá? Não vai apresentar questões muito elaboradas usando somente ela. Dentro de um circuito elétrico, eu vou usar aparelhos para fazer medições em vários contextos, em vários momentos, será importante usar aparelhos de medição. A ideia geral por trás de um aparelho de medição, quando eu coloco no circuito, é fazer a medida sem atrapalhar o funcionamento do meu circuito. Se eu fizer a medida, mas o próprio aparelho alterar o circuito, eu estou com medida falsa, minha medida não é boa, ela vai dar errado, porque eu faço a medida, só que eu alterei o valor dela porque meu aparelho interferiu. Então, nosso objetivo com os aparelhos de medição é sempre colocar eles de um jeito que eles não atrapalhem ou atrapalhem o mínimo possível o funcionamento do circuito elétrico. O primeiro aparelho que a gente vai falar sobre é o voltímetro.
Tá? Voltímetro, o próprio nome já diz muita coisa. Se ele é voltímetro, ele vai medir tensão elétrica, porque ele vai medir os volts do meu circuito. Então, voltímetro, volt, eu estou medindo aqui a nossa DDP. Diferença de potencial elétrico, tensão elétrica, qualquer nome que você preferir para esse mesmo contexto. Então, ele vai sempre medir essa DDP entre dois pontos do circuito. Pensa que eu tenho dois pontos que eu quero ver como estão funcionando no circuito. Se eu colocar o meu voltímetro dentro do caminho do circuito, qual o risco que eu corro? A corrente vai passar por dentro dele, correto? E a resistência dele pode alterar esse funcionamento do circuito. Então, eu vou colocar ele ligado num caminho paralelo ao circuito. O voltímetro eu vou ligar em paralelo. Por quê? Porque eu não preciso que toda a corrente do circuito passe por dentro dele. Eu só preciso conseguir medir o potencial aqui e o potencial ali. Volt, DDP, não é diferença de potencial? Se eu souber qual é o potencial num ponto e qual é o potencial no outro ponto, então, necessariamente eu sei qual é a diferença de potencial, porque é só uma subtração. Então, eu vou ligar isso em paralelo ao meu circuito, tá? E ele tem que ter uma resistência alta para não roubar a corrente do circuito. São as características que o meu voltímetro deve ter. Eu preciso ligar ele fora do circuito em paralelo, em um caminho paralelo ao circuito, com uma resistência elétrica muito alta para que ele não roube corrente e não atrapalhe o funcionamento, mas consiga fazer a medição. Já o amperímetro, ele quer medir, como o próprio nome sugere, os amperes. Então, o que é um ampere? Ampere é a nossa unidade de medida de corrente elétrica. Então, o amperímetro vai medir a corrente elétrica. A ideia aqui é simples, só que acaba sendo o contrário do voltímetro. O voltímetro eu ligo fora, porque basta eu conhecer dois pontos do circuito para saber qual é a diferença entre o potencial nesses dois pontos. O amperímetro ele quer medir a corrente. Não tem como medir a corrente se a corrente não passar dentro do aparelho. Então, ele não pode ser ligado em paralelo no meu circuito, ele tem que ser ligado em série. Em série é a mesma coisa que dizer que ele tem que ser ligado na sequência. Então, dentro da sequência do meu circuito, ele tem que estar para que a corrente inteira passe por ele. Se a corrente inteira vai passar por ele, ele tem que ter uma resistência elétrica muito baixa para poder não atrapalhar o funcionamento. Porque se ele tiver resistência alta, ele vai derrubar a corrente. Então, se eu quiser medir a corrente, mas colocar um aparelho que baixa o valor da corrente, minha medição está errada, obrigatoriamente. Então, a gente coloca o amperímetro ligado no caminho do circuito com uma resistência muito próxima a zero. Tá? O ideal seria uma resistência zero, mas a gente sabe que é difícil trabalhar com materiais assim na prática. Então, o amperímetro ele vai ser ligado sempre em série com uma resistência elétrica muito baixa. Para finalizar essa aula, deixa eu falar um pouco rapidamente aqui sobre a segunda lei de Ohm, que é um outro jeito de tentar descobrir a resistência elétrica de um resistor, de um fio ou de qualquer material. A diferença aqui é que ao invés de trabalhar usando a tensão elétrica e a corrente, pensando, por exemplo, quanto de tensão elétrica eu preciso para que passe um ohm nesse fio, a gente vai usar as características do fio ou as características do resistor para descobrir isso. Então, começando aqui pelo conceito de resistividade, essa letra Rho, essa letra que parece um Pzinho, que é basicamente quanto esse material, então a resistividade é uma característica do material, o quanto esse material pode dificultar a passagem de corrente. Além disso, quanto maior for o fio, mais resistência vai ter. Então, L é o comprimento desse resistor ou desse fio, e quanto maior for a área de contato dele, a área de seção transversal, a área de corte do fio, mais corrente pode passar, mais fácil a corrente passa. Dá para fazer uma analogia aqui, pensando numa estrada que vai ligar dois pontos. Quanto maior for a estrada, mais vai demorar essa viagem, certo? Então, o comprimento da estrada tecnicamente dificulta e passar por ela rapidamente. E quanto mais faixas ela tiver, mais rápido dá para andar. Porque se tiver uma faixa só, vai ser difícil ultrapassar. Quando tem duas faixas, fica mais fácil. Quando tem três, fica mais fácil ainda, e assim por diante. Tá? Então,
A resistividade poderia, como analogia, ser a característica da estrada. Ela é de terra, ela é de asfalto, ela tem muito buraco, ela é perfeita. O L, comprimento. A, quanto de espaço tem para esses elétrons passarem, tá? Seguindo a nossa analogia. E o R vai ser a resistência, que vai ser dada em ohms. Então, prestar sempre atenção nisso, tá? No geral, a nossa constante ela vai trazer a unidade que diz quais são as unidades das outras coisas. Então, dependendo das unidades que aparecem aqui, você vai ter que usar aqui o L em metros, ou A em metros quadrados, ou centímetros, metros quadrados, centímetros quadrados. Temos várias versões dessas unidades, mas olhando sempre para a unidade de medida da resistividade, dá para saber o que eu preciso usar dentro do meu cálculo. Bom, o que eu tinha para hoje é isso. Bons estudos e cuidem-se.